nos ensina a viver. Que as energias recebidas aqui, nessa casa, possam reverberar nos nossos lares, aos nossos entes queridos, daqui e de lá, ao nosso ambiente de trabalho, todos os ambientes que convivemos. E que possamos sair dessa noite aqui mais enriquecidos, mais alimentados em nossa fé. Que assim seja. Hoje nós vamos tratar de mais um capítulo do livro Vinha de Luz. O capítulo é o capítulo 15, intitulado Não Entendem. Ele começa dizendo: querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Está na carta de Paulo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Então, vou trazer o capítulo para a gente. Ele é bem curtinho. Em todos os lugares surgem multidões que abusam da palavra. Avivam-se discussões destrutivas na esfera da ciência, da política, da filosofia, da religião. Todavia, não somente nesses setores da atividade intelectual se manifestam semelhantes desequilíbrios. A sociedade comum, em quase todo o mundo, é campo de batalha, nesse particular, em vista da condenável influência dos que se impõem por doutores em informações descabidas. Pretensiosas autoridades nos pareceres gratuitos espalham a perturbação geral, adiam realizações edificantes, destroem grande parte dos germes do bem, envenenam fontes de generosidade e de fé e, sobretudo, alterando as correntes do progresso, convertem os santuários domésticos em trincheiras da hostilidade cordial. Continua. São esses envenenadores inconscientes que difundem a desarmonia, não entendendo o que afirmam. Quem diz, porém, alguma coisa, está semeando algo no solo da vida, e quem determina isto ou aquilo, está consolidando a semeadura. Muitos espíritos, deixa eu ver aqui se volta. Muitos espíritos nobres são cultivadores das árvores da verdade, do bem e da luz. Entretanto, em toda parte, movimentam-se também os semeadores do escauracho. Escauracho são ervas daninhas da ignorância, dos cardos da calúnia. Cardos são espinhos da calúnia, dos espinhos da maledicência. Através deles, opera-se a perturbação e o estacionamento. Abusam do verbo, mas pagam a leviandade a dobrado preço, porquanto, embora desejem ser doutores da lei, e por mais intentem confundir-lhe os parágrafos, e ainda que dilatem a própria insensatez, por muito tempo, mais se aproximam dos resultados de suas ações, nos círculos das quais essa mesma lei lhes impõe as realidades da vida eterna, através da desilusão, do sofrimento e da morte. Esse capítulo, bem curtinho, ele sintetiza o seguinte: como se tem abusado das palavras, um dom que Deus nos deu. Então ele começa já bem no primeiro, né? Lá no primeiro parágrafo, em todos os lugares surgem multidões que abusam da palavra.
E ele cita os campos de nossa convivência nessa escola, né, nosso planeta, em que mais se abusam da palavra, né? E ele vai colocar aqui na frente: ciência, da política, da filosofia, da religião. Como se tem abusado dessas palavras? Então, em cima do abuso, do uso das palavras, é que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Então, essa é a mensagem. Mas o que? O que é importante, né, nisso? Alguns, mais ou menos da minha idade, acho que lembra desse sabonete, chamava Vale Quanto Pesa. Não precisa levantar a mão não, tá, gente? Pode ficar quietinha aí. Eu lembro, quando criança, eu acho que eu lembro desse sabonete. Se não lembro, eu lembro da propaganda que passava na TV. Então, existia uma propaganda na TV de sabonete cujo nome era esse. Os mais novos aí é um sabonete, tá? Isso aí é um sabonete. E o sabonete é isso, vale quanto pesa. De formato oval, em uma embalagem amarela, onde aparecia estampada uma pequena balança, simbolizando, obviamente, o valor do sabonete. Era a maneira com a qual se buscava a credibilidade junto aos consumidores. A palavra dada por si só, né, deveria ser suficiente para afirmar um compromisso ao estabelecer um trato. Era assim, mas hoje, né, nós estamos cercados de tantas leviandades, como trouxe o capítulo, e tanta irresponsabilidade, que até pequenos e simples, né, acertos têm que ser firmados com advogados, em cartório, em registro, né? Não se tem mais o valor da palavra dada, da palavra empenhada. Quantas empresas tiveram, às vezes, têm o seu nome manchado junto aos consumidores por algum tipo de mentira, né? Do mau uso da palavra. Desde uma propaganda enganosa na embalagem, ou muitas vezes da própria atitude da empresa. Quantas pessoas tiveram ou têm o seu nome comprometido por algum tipo de falsidade ideológica ou propaganda enganosa? Em vários momentos da nossa vida, nós empenhamos as nossas palavras. Por exemplo, num juramento da formatura, no casamento, né? Quando vai servir as Forças Armadas. Essa promessa, o juramento, tem a ver com o código de honra da pessoa, com seus valores, com seus princípios, com seu alinhamento ético, reflexo da sua imagem, do seu caráter e da sua personalidade. Tem tudo a ver. Há que se preocupar com as consequências do que se fala, ou muitas vezes do como se fala, pois alguns podem sofrer perdas, danos do próprio conceito, da própria vida, né? De tantas coisas. Ouvia-se falar que antigamente se selava-se, né, um compromisso com o fio do bigode. Era essa a expressão, não era? Com o fio do bigode? Pois é. São dessas pessoas que o mundo está precisando, mesmo que em meio de tantas fake news, de aconchavos, de falcatruas, de incoerências, né? A gente pudesse honrar o compromisso dado pela palavra. Um compromisso que revela caráter, dignidade. Então é muito importante isso, né? Esse cuidado, esse dom que Deus nos deu da palavra. Nenhum animal no reino animal, nenhum mineral, nenhum vegetal tem o dom da palavra. Nos foi dado, seres humanos do reino hominal, esse dom. Mas o que eu tenho feito com isso, né? A palavra é uma das coisas mais sagradas que devem existir. A palavra de um político, a palavra de um líder religioso, a palavra de um pai para o filho, a palavra com os amigos que selam amizade. Mas o que é a palavra, gente? A palavra
é a emissão do pensamento que se verbaliza, portadora do conteúdo mental que busca alcançar um fim. Então, antes de existir a palavra falada, ela já está na mente, né? Então, ela é a expressão do pensamento da nossa mente. E nós temos esse dom de expressar o pensamento através da palavra, para alcançar algum objetivo, algum fim. Muito interessante, nós vamos estudando, né, a doutrina espírita e vamos sabendo que no mundo dos espíritos não é mais necessário a palavra falada. A palavra, ela vai se emitir pelo pensamento. Mas por enquanto aqui nós precisamos falar para ser entendido. A gente não adivinha os pensamentos dos outros, e nem os outros, né, adivinham os nossos. É muito interessante. E quer dizer que nós ainda precisamos, e Deus nos deu esse dom da palavra, né? O seu uso correto, né, faz com que se torne um instrumento de grande poder. É verdade, a palavra é um grande poder que a gente tem, né? Quando carregado de sinceridade e de fé, age com uma onda vibratória, né, que enfraquece as forças negativas que envolvem o ser. Mas também pode ser portadora de pessimismo, de dúvida, de acusações. Aí atrai para si mesmo uma sintonia mental que causa enfermidades, sombras, malquerenças, né? O que contribuiu depois para que a gente possa, muitas vezes, viver grandes dificuldades. Dificuldades próprias, né? Como dificuldades na convivência. A palavra é semente que se deposita no solo das vidas. É isso mesmo. Quantos de nós, né, não estamos mais convivendo com alguém, mas as nossas palavras estão presentes nesse ambiente? Como pais, quanto nós ensinamos para os filhos, e depois esses filhos vão caminhar sem os pais, e são as palavras que nós plantamos nesse solo, nessa mente dessa criança, desse filho, que ele vai carregar para o resto da vida. E que palavras, né, nós recebemos, nós ouvimos, e que palavras que nós estamos emitindo, né? Conforme a sua qualidade, ressurge uma colheita de frutos, bons ou não, né? A sementeira, portanto, deve ser realizada de forma consciente, com os olhos postos no futuro, como eu trouxe o exemplo, né? Quando a gente silencia uma palavra infeliz, ela permanece subjugada. Mas quando a gente expressa uma palavra infeliz, a gente acaba a gente que fica subjugado, né, a um carrasco implacável, que foi da palavra que nós dissemos e que foi infeliz. Então nós queremos que a palavra seja submissa à nossa vontade, ou nós seremos, né, submissos a esse carrasco implacável da palavra que a gente não soube dominar. Falar é uma ciência e uma arte. Ciência por quê? Porque deve ser sempre mensageira de sabedoria, repassada de amor. E uma arte por quê? Né? Porque a palavra como arte, ela provoca a reação do ouvinte, né? Assim, devemos colocar a dose de emoção correta quando vamos falar. E às vezes a gente não faz a reflexão. A gente já emite a palavra irrefletidamente, né? Já vai emitindo e já vai falando. E aí acontece a palavra, que é uma flecha que disparada, não mais pode ser detida, alcançando o alvo. Eu falo na escola para as crianças, né? Eu errei numa escrita de uma palavra, eu apago. Mas quando eu falo uma palavra, não tem jeito de eu apagar. É uma flecha mesmo. Essa flecha vai atingir o alvo. E aqui o que carrega essa flecha? De que palavra? Essa palavra, ela tem um corpo. Ela tem um espírito. Ela carrega em si. E que alvo que eu estou atingindo? E de que maneira que eu estou atingindo, né? De uma forma geral, somos muito descuidados com o uso das palavras.
Entretanto, a maioria das coisas que obtemos, um desafeto, uma amizade, uma demissão, uma promoção, um emprego, um relacionamento, né? Tudo é resultante das nossas palavras. Claro, aliada às nossas atitudes. Mas em primeiro momento da palavra. Uma palavra otimista, positiva, sensata, confiante, generosa, né? Pode mudar completamente a tendência de um ambiente tenso, de um ambiente depressivo, de um ambiente desanimador, reclamão, né? Vivemos num mundo muito barulhento, onde as pessoas, de uma forma geral, deixam jorrar as palavras ao sabor de suas emoções, sem, no entanto, ter o menor controle sobre elas. Vão soltando sem se darem ao trabalho de avaliar o efeito que causarão. É muito sério, né? A gente vai falando, o outro fala. Se o outro estiver reclamando, eu também, vou ajudar, soltando palavras também de reclamação. E aí a gente não vê o efeito que isso causa no ambiente, a energia que as palavras carregam, né? Confundem muitas pessoas a sinceridade com a grosseria. Não, eu sou muito sincera, eu falo o que eu quero. Será? Será que a sinceridade realmente é uma sinceridade com tato, sabendo ser oportuno? Ou eu falo mesmo a hora que eu quero, da maneira que eu falo? Isso é grosseria, isso não é sinceridade. E aí o mau uso, como diz a lição, é o abuso com as palavras, é o abuso com o dom nos dado por Deus, né? E as palavras, elas podem causar resistências. Ou elas nos abrem portas, ou elas também nos fecham portas. As portas do afeto, né? As portas dos ambientes, a porta do próprio entendimento que a gente tem que ter diante de algo, né? De algum conhecimento. Como nós temos usado a palavra? Como que eu tenho usado? Existe aquele que fala irrefletidamente com as estocadas de uma espada. Está lá em Provérbios, capítulo 12, versículo 18. Quer dizer isso? A faculdade da fala é uma característica exclusiva dos humanos, como eu já trouxe, né? É um dom que nos distingue. O lamentável é que algumas pessoas fazem mau uso desse dom. Insultam, blasfemam, dizem palavrões, grosserias, palavras que às vezes ferem mais até do que agressões físicas. É muito sério, né? E é isso, é como estocada de uma espada, né? Principalmente quando ela acontece repetidas vezes na nossa convivência e a gente não percebe. É o seguinte, palavrões são uma alternativa poderosa quando o vocabulário comum simplesmente não transmite a intensidade dos nossos sentimentos. É sério isso, né? E aí eu vou trazer a seguinte reflexão que eu fiz. São cada vez mais as pessoas que têm por hábito dizer palavrões. Nas escolas, eu observo entre os alunos pequenininhos um aumento no uso dessa linguagem. Mas alguns são da opinião que palavrões, né, palavras agressivas, têm o seu lado bom. Principalmente quando usadas para dar vazão aos sentimentos, ajudam a aliviar a tensão. Já escutei por várias vezes. Qual o problema de falar palavrões? Né? Às vezes eu vejo uma criança que fala e a outra se incomoda, aí eu converso com aquela criança, ela fala assim, mas professora, eu só falei para a parede. Ele não entende que mesmo que ele não tenha dirigido a um colega, né, especificamente, ao ele soltar para o ambiente, incomoda os demais. E é sério isso. Muitas vezes acontece alguma coisa, já aconteceu com você, de chutar o dedinho no canto da cama, no canto do sofá e já querer xingar, porque se eu xingar, alivia. Será que é bem assim? O que eu estou emitindo? Olha só. Mas será que é bom encararmos com tanta naturalidade o uso de palavras agressivas? O que Deus pensa a respeito? Por incrível que pareça, há quase 2000 anos, nos dias dos apóstolos, as pessoas já usavam
esse tipo de palavras e de termos também. Parece que alguns na congregação de Colossenses, dos Colossos, falavam palavrões quando estavam com raiva. É possível que com isso quisessem agredir ou machucar outros, talvez em retaliação. Da mesma forma, hoje muitos soltam palavrões quando estão irados. Quando estamos com raiva, às vezes, pronto, soltamos. É por isso que a carta de Paulo aos Colossenses se aplica também aos nossos dias. Ele escreveu o seguinte: afastai de vós a todas elas o furor, a ira, a maldade, a linguagem ultrajante e a conversa obscena da vossa boca. Em Colossenses capítulo 3, versículo 8. Essas palavras são uma advertência bem clara, para não darem vazão à ira, dizendo palavrões, como muitos fazem nesses momentos. Por outro lado, tem muitos que falam palavrões, sabe? Não era intenção de agredir nem machucar ninguém. A intenção, muitas vezes, faz parte de um vocabulário do dia a dia. Muitos dizem até difícil falar sem essas palavras, porque já faz parte do dia a dia mesmo, do vocabulário. Outros gostam de usar esse palavreado para provocar riso. Será que isso é grave? Está bem claro que esse tipo de linguagem, quer para agredir, quer para se divertir, não agrada a Deus. Ela é agressiva e machuca. Palavras rudes não agradam a Deus. Insulto, sarcasmo, ironia, zombaria e crítica severa ferem, e muito. É bom refrear os lábios. Às vezes, a vontade de agredir o outro com palavras é tão grande que é difícil resistir. A pessoa injustiçada pode se achar no direito de punir o ofensor com palavras cruéis e duras. Muitas vezes pessoalmente e muitas vezes pelas costas. Na abundância de palavras não faltam transgressão, mas quem refreia seus lábios age com discrição. Existe uma deficiência bem específica, né? Chamada verborragia, que é quando a gente fala, cansa os ouvidos do outro. Muitas vezes o outro até tolera, mas muitas vezes ele vai se afastar, não é verdade? Então, muitas vezes, gente, não são as palavras, mas o tom, né, que se diz, o volume de voz que se usa as palavras, elas podem agredir. Isso é um abuso com esse dom que Deus nos deu, né? Nos preocupamos com o que falamos? Será que a gente preocupa? Será que a gente tem consciência e se preocupa? Jesus disse que a palavra revela o que está dentro dos nossos corações. É isso mesmo? Se a gente fizer um exame todos os dias, né, como Santo Agostinho nos recomenda ao deitar, avaliar o dia, do que a gente fez, do que a gente não fez, do que a gente falou, do que a gente sentiu. Será como que vai ser essa avaliação todos os dias ao final do dia, como ele nos recomenda? Será que o que eu falei durante o dia revela o que está dentro do meu coração? Como devem ser as nossas palavras? Em Colossenses ele diz, né? Agradáveis. Agradáveis a Deus antes de qualquer coisa. E ele diz temperadas, moderadas, equilibradas, sadias. O que deve sair da nossa boca? O que deve sair da nossa boca? O que for bom para promover edificação e transmitir graça. Gente, nós aqui estamos aprendendo. Ninguém é perfeito, nem eu que estou falando aqui. Então a gente está estudando mesmo para ir tomando consciência, para gravar em nossa mente tudo isso que o Evangelho nos ensina. Mas lá é bem claro. Sair da nossa boca o que é agradável, o que é temperado, o que é moderado. Não é fácil não, né? E como eu disse, a verborragia é própria da pessoa que revela essa deficiência, que é falar em excesso, sem um controle que permita ajustar o uso da palavra a exigências do tempo e ao momento em que o faz. Então, às vezes, para eu falar uma coisa, eu falo tanto, e eu vou dar o exemplo de quem faz muito isso. Mãe, eu sou mãe.
Mãe fala, fala, faz, dá um sermão e fala, fala, fala. Chega o pai, fala pouquinho, e muitas vezes o filho atende, não é mesmo? E às vezes a gente fala tanto, 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 o outro não entende. E às vezes quando a gente fala simples, a gente consegue atingir o que a gente quer. Porque essa palavra ela deve ser carregada de emoção, de vida. É isso que toca o coração de cada um, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado realmente. Às vezes eu estou falando demais, por isso que eu não estou sendo escutada. Eu preciso gritar para eu ser escutada. A minha palavra precisa aumentar o tom, não é mesmo? Então é isso. A coleção de André Luiz tem 16 livros psicografados por Chico Xavier e por Valdo Vieira. Fala sobre nosso comportamento cotidiano. E como o nosso comportamento interfere, afeta o nosso padrão vibracional, atraindo boas ou mais influências. São várias passagens que têm como tema o poder da palavra. Especificamente esse aqui. É lamentável que se dê tão pouca atenção na Terra ao poder do verbo. Toda conversação prepara acontecimentos de conformidade com a sua natureza. Há que ordenar as palavras e selecioná-las, criando-se campo favorável ao serviço do bem. A conversação cria um ambiente e coopera, em definitivo, para o êxito ou para a negação. Então, a palavra é um poder, é um dom e é um poder. E a gente pode comprovar como a palavra tem poder, né? E Chico, né, no livro aí de André Luiz, através de André Luiz, diz que é tão lamentável que se dê tão pouca atenção na Terra ao poder do verbo, ao poder da palavra. A gente dá tão pouca atenção para isso, né? E ele nos adverte, então. A palavra, ela carrega uma responsabilidade, e quem emite também. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. Está lá em Mateus, né? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, lá em Efésios. Então é o seguinte, a Bíblia nos mostra de forma muito clara que devemos prestar atenção em cada promessa, né, que fazemos com o uso da palavra, tá? E que é tão desagradável não poder distinguir uma pessoa com a qual muitas vezes a gente se relaciona e que não está falando a verdade, né? No primeiro momento foi sim, e depois você vê que foi não. Falta com a verdade. Se assumimos uma responsabilidade, devemos ir até o final. Se fazemos uma promessa, temos que cumprir. Eu falo isso demais quando eu atendo pais e falo, pai, não promete o que não pode cumprir, senão perde o valor a palavra. Se eu falo que eu vou fazer isso, melhor não falar, se eu não for cumprir, né? Então a gente tem que ponderar realmente as palavras. As palavras, a gente tem que ter responsabilidade com elas. Então às vezes eu te prometo que eu vou lá na sua casa, vou te visitar. Passa anos e anos, e ainda quando eu te encontro, falo assim, nossa, mas você está sumido, hein? Opa, eu prometi que eu iria. Eu usei da palavra, estabeleci um compromisso. E depois eu ainda falo que o outro está sumido? Eu não tinha feito compromisso? É isso. A palavra, ela carrega um compromisso. Nós temos que ter essa responsabilidade com a palavra, né? Nos é orientado que se não soubermos o que falar, como agir, devemos imitar a Deus. Sede, pois, imitadores de Deus. Ser imitador de Deus é ter exatamente as mesmas atitudes que ele tem mediante as mais diversas situações. É valorizar aquilo que Deus valoriza. Deus valoriza a palavra. Todo cristão verdadeiro precisa ter crédito em suas palavras. Esse crédito muitas vezes demora a ser conquistado. Entretanto, ele pode ser perdido muito facilmente. Basta uma simples mentira. É interessante. Eu vou fazer uma analogia. Um copo de água. Eu vou enchendo ele de água, límpida, cristalina. É a verdade.
O dia que eu deixar pingar uma gotinha de tinta nessa água, vai manchar a água desse copo. Assim é a verdade e a mentira. Então a gente tem que cuidar muito da palavra, né? O justo odeia a palavra mentira. Está lá em Provérbios. A mentira não deve fazer parte das nossas vidas. Devemos possuir apenas uma palavra e honrá-la em qualquer circunstância. O simples fato de uma palavra ter partido de nós deve ser suficiente para que as pessoas acreditem nela. Caso isso não ocorra, precisamos rever nossas atitudes e buscar ganhar crédito para a nossa palavra. Isso é importante. Para concluir, gente, a nossa reflexão de hoje. Guerras já foram causadas e são causadas ainda por conta das palavras. Porém, a humanidade teima em não perceber o poder da destruição ou da união que existe no seu uso. Com palavras de amor e compreensão, um ser humano excepcional foi capaz de revolucionar o mundo. Eu digo ser humano porque aqui ele encarnou como ser humano, né? Jesus não utilizou outra coisa para transformar a humanidade senão palavras, que até hoje continuam vivas e atuais. Sabemos o quanto uma palavra de esperança, de compreensão e de conforto podem fazer para ajudar alguém desesperado. Menosprezar o poder das palavras é desprezar um poder magnífico que manejamos e que pode afetar e alterar radicalmente as nossas vidas. A nossa responsabilidade com o uso das palavras é imensa, é colossal. Tanto que através delas nós construímos nossas vidas, como afetamos também a vida alheia. Jesus, em sua imensa sabedoria, disse que o mal não é o que entra pela boca do homem, mas o que sai da sua boca. Precisamos ser senhores das palavras. No entanto, para sermos senhores das palavras, precisamos antes nos tornar senhores das nossas emoções. Se não controlarmos nem a nossa mente, como podemos controlar o uso das palavras? Não tem jeito, né? Isso significa que precisamos ter sempre serenidade mental para usarmos as palavras com sabedoria. Ou seja, nada significa termos conhecimentos da importância do uso das palavras se somos incapazes de controlá-las, de controlar os nossos impulsos a usá-las. Joana de Ângeles nos traz: as boas palavras enrijecem o caráter, dulcificam o coração e iluminam a vida. As más entorpecem os sentimentos, deformam a conduta e matam os ideais de enobrecimento. As palavras só têm sentido se nos ajudam a ver o mundo melhor. Aprendemos palavras para melhorar os olhos. Então a lição de hoje é isso, né? Como tem acontecido o abuso das palavras, o abuso do verbo. E que a gente hoje possa sair e refletir, né? E fazer isso que Santo Agostinho realmente nos convida a fazer diariamente, né? Essa avaliação de como foi o nosso dia, como foram as nossas palavras, nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas condutas. Então agora eu convido todos a fecharem os olhos. Vejam que delícia esse local aí, é um caminho com muitas flores. O tempo está bem fresquinho aí. Gravem na sua mente, quem estiver de olhinhos fechados, essa imagem. Vamos agora receber um tratamento da espiritualidade. Vamos relaxando as nossas pernas, os nossos braços, as nossas mãos, os nossos pés,
Vamos soltando de todas as tensões que porventura tenhamos nesse momento. A nossa face, a nossa testa, soltando, relaxando os músculos da face, dos maxilares. E eu vou contar até 3 e nós vamos a esse local, todos nós. 1, 2, 3. E nós vamos caminhar calmamente por essa estrada, entre as flores. Nesse local, vamos nos calar. Calar a boca, calar a mente. Vamos caminhar e deixar que os sentimentos se sobreponham aos pensamentos, que se sobreponham às palavras. Sentimentos de paz, de alegria, de fé. Ao caminharmos, nós vamos recebendo banho de luzes coloridas. Essas luzes coloridas fortalecem em nós o pensamento e sentimento de levar o bem através das palavras, das nossas palavras. Fortalecidos nessa vontade, nós caminhamos. E sabemos que ao caminhar, nós não estamos sós. Nós temos os nossos anjos guardiões conosco, os nossos mentores, tantos espíritos, irmãos, amigos. Temos Jesus, temos Maria, nossa boa mãe, tantos e tantos conosco, que fortalecem a nossa vontade quando nós nos abrimos para essa vontade. E agora, nós vamos voltar. 3, 2, 1. Continuar tranquilos para receber o passe. Isso. Continuamos. Estejam com os corações abertos, a mente ao alto, para que os médiuns, em volta de todos no nosso salão, possam aplicar o passe. O passe que é uma oportunidade de cura, de alimento aos nossos espíritos.
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja.